Tendo em conta que os outros países neste momento atravessam também uma crise, mas um bocado diferente da portuguesa, o que é que nós teríamos a aprender enquanto pessoas também, e os imigrantes, o que é que têm a aprender com eles que podem trazer para Portugal? As características da crise hoje em países como a Espanha, a Itália, a Irlanda, um pouco diferente, é verdade, mas Espanha, a Itália, a Grécia são muito semelhantes a nós. E espero que a França não vá pelo mesmo caminho, sinceramente. São características, é uma crise cujas características têm a ver com um excesso de endividamento, uma incapacidade dos Estados, dos governos dos Estados, de perceberem que tinha de haver um limite para tudo. Excesso de endividamento dos Estados, das empresas e das famílias. É isto que gera esta crise no essencial. Há países em que, efetivamente, a crise tem outras gêneses, não é? Em qualquer caso, nós temos de perceber que hoje o mundo está a sofrer alterações enormes. As estruturas produtivas tradicionais estão em causa. O próprio modo como hoje os mercados se comportam e, sobretudo, as grandes empresas se comportam é muito diferente do que tínhamos até aqui. E a verdade é esta: mesmo as economias emergentes não estão imunes à crise, e eles sabem disso. Aliás, há indícios muito claros de alguma retração no crescimento dos países que mais estavam a crescer. Os BRICS particularmente, a China, a Índia, o Brasil, por aí fora, a Rússia, etc. Portanto, em qualquer caso, os países que estão aqui ao nosso lado têm a crise deles é igual a nós. E espero que nós tenhamos a habilidade de parcialmente a resolvermos em conjunto. Agora, nós temos características próprias, não é? E eu tenho muita fé que estas características que nós temos, se tivermos algum bom senso, nos podem ajudar, porventura, a abandonar a crise mais rapidamente que outros. Temos um problema gravíssimo, que é, de um modo geral, a falta de matérias-primas, é? Que nos coloca numa situação de dependência em relação ao exterior, em áreas como a energia ou a área alimentar, que dificulta muito o processo de recuperação. Ainda assim, há alguns produtos portugueses que têm crescido nas exportações, por exemplo, a área do calçado, os vinhos. Eu diria que, neste momento, a generalidade dos nossos produtos começou a conquistar imagem no exterior. E estamos com níveis de crescimento muito assinaláveis em quase todas as áreas das nossas exportações. Referiu a alguns, mas há outros casos. Talvez as pessoas não saibam, mas nós exportamos mais de 1.000 milhões de euros de mobiliário, por exemplo, que era um setor que começou a entrar em crise grave, não é? E muito fruto da incorporação de design, não é? O calçado, as confecções, nós estamos a produzir hoje para as melhores marcas do mundo, não é? E estamos a produzir, sobretudo quando essas marcas querem produto de alta qualidade, não é? Essas marcas normalmente têm uma política comercial muito diferenciada. Há momentos em que compram em determinados países de mão de obra mais barata, países sobretudo situados no Oriente, no Norte da África, mas há outros momentos em que eles, quando querem atingir certos mercados, compram em países que sabem que produzem com níveis de qualidade muito superior. Também é verdade uma coisa que é uma constatação, eu diria que não é um exemplo feliz, mas neste momento começa a ser muito mais barato produzir em Portugal. E eu já conheço vários empreendedores de vários pontos do mundo que já reequacionaram as suas estratégias de crescimento e já hoje começam a pensar voltar a investir em Portugal na área da transformação, na área industrial, nomeadamente.
Alguma preocupação em particular com os imigrantes atualmente? Imensas, porque a verdade é esta, ninguém pense que emigrar é fácil e que é agradável. Emigrar é sempre uma decisão extraordinariamente delicada, extraordinariamente difícil, e que por vezes implica dramas enormes, sob todos os pontos de vista, económico, afetivo, cultural, a todos os níveis. Ora bem, nós temos consciência absoluta que neste momento lá fora também escasseiam as oportunidades de trabalho e, portanto, as pessoas estão mais expostas a situações de abuso, de exploração. E vamos-las tendo. Nunca deixamos de as ter, mas continuamos a tê-las. Volta meia volta, somos confrontados com a necessidade de termos de intervir, de apelar, de contactar autoridades locais, no sentido de corrigir determinadas questões, determinados aspectos. Sobretudo, diria que o maior problema hoje temos é as pessoas terem acesso à informação objetiva, credível, no momento em que pensam sair. Obviamente, tendo em consideração que realmente hoje as pessoas não vão todas. Até há poucos anos iam para a Espanha, iam para o Reino Unido, iam para a França, e hoje não vão só para aí, não é? Hoje procuram todo o tipo de mercados. Ora, é muito mais difícil emigrar, por exemplo, a um país, adquirir uma situação estável num país em que há restrições de entradas, em que é preciso vistos de trabalho. Brasil, Angola, Estados Unidos, Canadá, Austrália. É muito difícil entrar, não é? Mais difícil nuns do que noutros, mas é difícil. E há muitos portugueses que têm a tentação de se aproveitar das faculdades que nos dão os direitos de circulação como turistas para ficarem a trabalhar. Se o empresário não for uma pessoa se for uma pessoa sem escrúpulos, essa pessoa é uma pessoa naturalmente explorável, que pode ser abusada das formas mais inacreditáveis. E, portanto, nós temos de perceber que este ato de sair é muito difícil. Por isso é que nós temos campanhas permanentemente, aumentamos as campanhas de esclarecimento, voltamos a fazê-las. Eu já tinha consciência destes factos quando estive no governo há 7 anos atrás. E nessa altura já investimos nesta área da transmissão de informação às pessoas. Neste momento tenho consciência que essas possibilidades, essas situações são ainda maiores e mais graves. Para terminar, algum conselho que queira deixar aos portugueses de Portugal e aos portugueses do mundo? Olha, primeiro conselho, nós temos todos de ter iniciativa. Criou-se uma cultura, por vezes, em certos setores da sociedade portuguesa, de que nós esperamos que os outros resolvam os problemas por nós. Não pode ser. Há uma necessidade absoluta de todos nós termos iniciativa própria, tentarmos encontrar formas de resolvermos os nossos problemas. Segundo conselho que eu dou às pessoas é que participem ativamente na vida das sociedades, que não se limitem, quando estão bem, a esperar depois que alguém resolva os seus problemas, mas procurem perceber as dinâmicas sociais, perceber aquilo que é preciso mudar. Repare bem, se as pessoas tivessem tido, porventura, uma intervenção diferente e tivessem refletido um pouco melhor sobre aquilo que estava a passar em Portugal, provavelmente nós não estávamos na situação em que estamos, não é? Porque foram feitas opções em Portugal com o beneplácito da maioria da população, que foram opções completamente erradas que comprometeram o nosso futuro por 10 ou 20 anos. E as pessoas, isso aconteceu porque a maioria das pessoas quis, não é, que acontecesse. E foram avisadas, só que não pensaram. Portanto, acho que é preciso pensar. E depois temos de refletir sobre o grande potencial que nós temos. O que somos no mundo. As possibilidades que temos em todo lado. E temos de procurar os contactos. Receber bem quem nos visita, não é? A começar pelos nossos. E, portanto, estes aspectos são absolutamente vitais. E, claro, ter fé, ter esperança que isto muda, porque há de mudar, se Deus quiser, porque Portugal tem possibilidades que outros não têm. Foi sempre assim ao longo da história. E, portanto, vai continuar a ser assim. Agora, não vamos esperar
que isto vai mudar tudo rapidamente, porque infelizmente os erros foram demasiados. Não é? Obrigada. Com o vasto currículo político, este Viziense fala assim das potencialidades de Portugal no estrangeiro, dos portugueses, do seu trabalho junto às comunidades e deixa alguns conselhos para nós. Grande Plano Original TV.